Hoje é 9 de maio de 2016 e eu vou falar um pouco sobre o chamado efeito Marte. Eu não tenho uma opinião conclusiva sobre esse assunto e esse vídeo também não é um vídeo que vai fechar uma conclusão. Eu vou passar umas informações bastante resumidas, é um roteiro com alguns tópicos, mas para você ter uma noção do assunto. Então, o que seria o efeito Marte? O efeito Marte seria uma correlação entre proeminência atlética e a posição do planeta Marte relativa ao horizonte no horário e local de nascimento. Ou seja, seria a ideia de relacionar o sucesso nos esportes com um determinado posicionamento do planeta Marte. Quem primeiro mencionou essa ideia foi o psicólogo francês Michel Gauquelin. O nome dele se soletra G-A-U-Q-U-E-L-I-N. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente e vários outros nomes em língua estrangeira, né? Eu vou pronunciar da melhor maneira que eu puder. Antes de falar da cronologia do caso, eu vou deixar algumas obras de referência. Do ponto de vista cético, né, vários eventos relacionados ao efeito Marte estão descritos no livro Ceticismo e Humanismo, um Novo Paradigma, de Paul Kurtz. E de um ponto de vista favorável ao efeito Marte, você pode consultar o artigo The Gauquelin Controversy, de John Anthony West, em 2011, o artigo Is There Really a Mars Effect?, do próprio Gauquelin, em 1988, no Journal of Astrological Studies, edição número 11, e o livro The Tenacious Mars Effect, de Ertel e Irving, de 1996. Então, a cronologia do caso. Em 1955, Gauquelin publicou o livro A Influência dos Astros. A pesquisa não se limitava a atletas e a Marte, envolvia outras ocupações, outros planetas, mas posteriormente os questionamentos, as controvérsias acabaram focando no efeito Marte. Em 1956, Gauquelin convidou um comitê belga de análise crítica de paraciência para tentar replicar o experimento com atletas belgas. O comitê era formado por pesquisadores céticos. Em 1967, o comitê belga replicou os efeitos, mas das 535 entradas, 473 foram coletadas pelo próprio Gauquelin. O comitê ficou receoso e segurou o resultado por 8 anos. Em 1976, o comitê belga publicou os resultados favoráveis à astrologia, mas o comitê alegou uma possível falha demográfica nos dados. Em 1975, Paul Kurtz, um cético, havia criticado Gauquelin em um artigo e Gauquelin respondeu. Em 1976, o professor Marvin Zellen propôs um experimento que ficou conhecido como teste de Zellen. Ele sugeriu que fossem colhidos dados de pessoas nascidas na mesma data e local que os campeões do banco de dados de Gauquelin. Então esse seria um tipo de grupo de controle. E Zellen e Kurtz eram membros do então recém-criado CSICOP, Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, um comitê de investigação paranormal. Gauquelin fez os testes propostos pelo professor Zellen e os testes foram favoráveis ao efeito Marte. O CSICOP fez novas objeções e, enquanto isso acontecia, o CSICOP realizou uma pesquisa com atletas americanos. Em 1979, publicou um resultado negativo, contrário à hipótese do efeito Marte. O Gauquelin contestou o critério de seleção dos atletas, alegando que houve preferência por atletas medíocres, além de outros questionamentos. E o Kurtz defendeu os procedimentos que eles usaram. Nessa época, Dennis Rawlings, que pertenceu ao comitê cético, acusou o comitê de esconder e manipular evidências que seriam favoráveis à hipótese do efeito Marte. Sobre essas acusações, você encontra um artigo na New Scientist, de 29 de outubro de 1981. Em 1983, os membros do CSICOP, Abel, Kurtz e Zellen, reconheceram que algumas de suas colocações foram equivocadas. Em 1982, um comitê francês de estudos paranormais publicou um protocolo de um novo teste. Parte do processo envolveu trocas de cartas com Gauquelin. Em 1990, o comitê publicou um relatório preliminar. Em 1994, publicou os resultados. Em 1996, publicou um livro.
Os resultados desse teste do comitê francês não encontraram evidência do efeito Marte. E o comitê também alegou que as sugestões do Coquelin induziriam ao enviesamento do experimento. Depois do falecimento do Coquelin, em 1991, outro pesquisador, Sweetbert Ertel, continua pesquisando o efeito Marte. Ertel já acompanhava o efeito Marte desde 1985. Em 1996, Ertel, em coautoria com Kenneth Irving, publicou The Tenacious Mars Effect, o persistente efeito Marte. E no livro ele apresenta novas análises e resultados que comprovariam a hipótese do efeito Marte. Paul Kurtz questionou a metodologia de Ertel, né, no seu livro de 2001, Ceticismo e Humanismo. Ertel também é conhecido pela sua reanálise do experimento de Carlson. E como você pode ver, é um assunto controverso, né? Existem duas linhas de narrativas, né? Os céticos e os pesquisadores que defendem a astrologia. Se você for num fórum de céticos, você vai ver uma versão sobre esse fato. Se você for num fórum de astrólogos, você vai ver outra versão. Então, envolveu vários pesquisadores, envolveu um comitê belga, um comitê americano, um comitê francês. Então é um assunto controverso. A ideia aqui é mais que você tenha uma noção do que se passou, para que, se for do seu interesse, você possa buscar alguma leitura, se aprofundar e formar a sua opinião.